Francisco Paulo. Estou aqui em Recife, no mini shopping, com o Fernando, Lívia, Suede, o famoso Suede Santos. O Fernando vai contar para nós agora um pequeno trecho de como começou a Emo nos Estados Unidos. Pode começar. Aí pessoal, boa tarde, né? 1º de maio de 2014. Para muitos hoje um feriado para descansar, para poucos, né? Para os anormais, para os que têm uma visão de águia, um momento de se qualificar para chegar a níveis mais poderosos na maior companhia de venda direta do mundo. Essa companhia se chama Amway, tá? Então eu vou ter um breve relato da história dessa empresa no mundo, como ela começou, o que foi que aconteceu e como o momento atual é um momento de perspectivas alavancadas de resultado no Brasil. Então vamos lá. A Amway, na verdade, ela começou através de um cientista americano chamado Carl Hemborg, né? Um cientista multidisciplinar, ele fazia pesquisa em diversas áreas do conhecimento humano. E nessa época, em 1924, ele acreditava que as pessoas se alimentavam, mas não se nutriam. O que é que ele quis dizer com isso? Ele achava que as pessoas estavam com uma alimentação adequada, mas com um nível de nutrição agregada a essa alimentação deficiente. E ele tentou mostrar para alguns amigos, através do uso de alguns produtos, algumas plantas, né, que, que eram alimentos funcionais, para essas pessoas, né, amigas dele nos Estados Unidos, que isso era realmente uma verdade. Só que como ele fazia os suplementos e passava para eles, o pessoal não acreditava. Nessa mesma época, né, na década de 20, ele foi chamado para ser representante da Colgate, uma empresa poderosa já na época nos Estados Unidos, na China. Lá chegando, para a sorte da gente hoje, estava tendo uma crise no Império Chinês. E nessa época muitos chineses foram presos e alguns estrangeiros que estavam no país também foram presos juntamente com alguns chineses. Vê que interessante o que aconteceu. Nada melhor para o Carl Hemborg, que por incrível que pareça, ele também foi preso nessa época, como no Japão, na China era um hábito muito grande de só comer arroz, de fazer os experimentos, mostrar para as pessoas através de um banco de dados que realmente a carência da humanidade era carência nutricional, apesar de estarem bem alimentados. E ele começou a tentar trazer plantas que tinham ao redor do presídio, entre elas a poderosa alfafa, e tentou repassar para os chineses que estavam presos. E por incrível que pareça, por acompanhamento dele lá, ele verificou que realmente a saúde física desses chineses que estavam presos, que só comiam praticamente arroz, começou a melhorar assustadoramente. E dessa forma ele fez um banco de dados muito interessante sobre produtos. Passou a crise, ele voltou para os Estados Unidos, tentou novamente, depois dos experimentos, abrir uma empresa e colocar esses produtos para as pessoas. No momento, na verdade, não foi nem antes de abrir a empresa, ele tentou passar para os amigos o experimento dos produtos. E ninguém queria usar. Foi quando ele teve a genial ideia de abrir a California Alimentos. Foi uma empresa de nutracêuticos, onde ele começou a vender os produtos que ele tentou dar. Vê que interessante, quando ele tentava dar de presente, ninguém queria consumir. Na hora que ele começou a comercializar por dinheiro, aí as pessoas pagaram e começaram a usar. Resultado, muitas pessoas começaram a usar os produtos dessa empresa chamada Califórnia e aí começou a crescer rapidamente o faturamento. Em algum tempo ela converteu para ser chamada de Nutrilite e quando chegou em 1949, o Carl, na verdade, ele decidiu vender esses nutracêuticos que ele criou. No lugar de colocar numa cadeia tradicional de distribuição, ele começou a chamar caixeiro viajante, que corriam os Estados Unidos vendendo produtos para comercializar os nutracêuticos. O interessante foi que, entre esses caixeiros viajantes, como eu falei, em 1949, entraram dois deles, que eram vendedores natos. Um deles chamava Rich DeVos e o outro era o Jack Van Andel. E esses dois cidadãos começaram a comercializar em grande escala os produtos da linha Nutrilite, que foi a empresa criada pelo Carl Hemborg. E aí eles começaram a entender que o Carl Hemborg tinha uma forma de remuneração além do que existia no mercado, que era o seguinte: se eu sou um vendedor e trouxer um outro vendedor,
do faturamento que esses vendedores que eu trouxer aconteça, um percentual vai ser meu. Na verdade, o Karl Remborg, ele que foi o pioneiro na linha de nutrição de suplementos vitamínicos no mundo e foi também o pioneiro na criação do marketing multinível, quando ele começou essas formas de bonificação através de multiníveis, que era quando você trazia seus amigos e gerava o faturamento e um percentual ficava para quem indicava. O Rich DeVos e o Jack Van Andel gostaram tanto da ideia que em 1959, num porão, numa casa na cidade de Ada, em Michigan, nos Estados Unidos, eles entraram lá no porão e ficaram lá dentro tentando criar um produto para agregar a linha de nutrição que fosse mais aceito numa escala maior dentro dos Estados Unidos. Eles queriam um produto vinculado à indústria do bem-estar. E aí eles criaram o primeiro multiuso biodegradável do mundo e chamaram esse produto de LOC, limpador orgânico concentrado. Foi o que aconteceu. Esse produto começou a ser comercializado da mesma forma que a linha de nutrição, como o Karl Remborg fez, e eles criaram uma empresa chamada Amway, que é American Way, que era o estilo americano de viver. E de lá para cá, de 1959 para cá, essa empresa realmente, hoje ela está faturando agora no ano passado, em 2013, ela faturou aproximadamente 30 bilhões de reais. Será que o negócio deu certo? Então, nesses próximos fascículos de treinamento, vocês vão conhecer nos detalhes o que foi que aconteceu nesses 54 anos de empresa, tá? Seja bem-vindo a esse grande projeto. Obrigado.